vossa participação, pela vossa presença aqui connosco neste 5º webinar do DGE sobre segurança no ensino à distância. Muito obrigada pelo interesse e pela participação. Hoje o tema é ética e responsabilidade no ensino à distância. E neste momento em que a maioria dos alunos deixaram de ter aulas presenciais e passaram a ser realizadas à distância, várias plataformas e serviços da internet estão a ser usados por professores e alunos como um meio educacional valioso para que todos continuem conectados e a interagir. Na sessão de hoje temos como convidado o Dr. João Correia de Freitas, especialista em Ciências da Educação, que nos vai falar de ética e responsabilidade no ensino à distância e a quem desde já agradeço a disponibilidade para estar aqui connosco. Para fazer a moderação deste webinar, temos connosco o Sr. Diretor-Geral da Educação, o Dr. José Vítor Pedroso, a quem também agradecemos a disponibilidade. Salientar que as gravações destes webinars ficarão disponíveis no canal YouTube da ERTE e do Seguranet. Durante a sessão poderão colocar as vossas questões no chat ou bate-papo, que podem encontrar aqui em baixo, mas penso que todos já conhecem esse sistema. E passo desde já a palavra ao Dr. José Vítor Pedroso. Muito boa tarde a todos, boa tarde à Teresa e agradeço a sua introdução. Muito boa tarde ao nosso convidado, ao professor João Correia de Freitas, velho companheiro de muitos anos na área das tecnologias educativas. Lembro que foi um dos responsáveis pelo projeto Minerva, depois esteve muito ligado, foi coordenador do programa Internet nas Escolas, que nos trouxe em cerca de 1997, se não me engano, pela primeira vez à internet às bibliotecas escolares, depois ainda ao programa CRI dos computadores, redes e internet na escola, portáteis esses que foram distribuídos pelas escolas e que nós ainda os vemos nas escolas a funcionar. E, passado estes anos, eu penso que esta utilização intensa das tecnologias por parte de alunos e professores também o terá apanhado de surpresa. Vamos ouvi-lo num tema tão interessante que é o que é aqui lançado hoje. Portanto, passo a palavra ao professor João Correia de Freitas. Muito obrigado, Dr. José Vítor Pedroso, ou José Vítor. Se me permitirem, eu vou tratá-lo assim, porque é muito estranho quando se tem um amigo estar no registro absolutamente formal. Queria, portanto, cumprimentá-lo de qualquer maneira no seu papel de Diretor-Geral da Educação. Queria agradecer-lhe um convite, o desafio, eu ia dizer o desafio, depois disse o convite, mas não, é mesmo o desafio para vir aqui hoje estar um pouco convosco, falar sobre estas questões de ética e responsabilidade no ensino à distância. Eu prefiro dizer na educação à distância, mas pronto, no ensino à distância. E queria naturalmente estender os meus cumprimentos à doutora Teresa Godinho, coordenadora da equipa ERTE, à Cristina Marques, que fez o registro da equipa de produção, portanto, bom, e de uma maneira geral também cumprimentar-vos a vocês todos, cada um nessa mancha que eu presumo que geograficamente alargada, não tenho aqui os vossos nomes, não tenho as vossas localizações, mas precisamente a grande vantagem deste tipo de meios é podermos estar todos, independentemente da geografia, todos juntos, apesar de tudo, ao mesmo tempo, num mesmo espaço virtual, para trocarmos ideias, debatermos os assuntos que nos preocupam, trocar informações e até fazer formação, como tem felizmente acontecido com bastante frequência ultimamente. Eu não podia deixar de dizer duas coisas a abrir. Eu tenho este mau hábito de fazer apresentações PowerPoint e depois fico com aquela sensação, quando acaba o PowerPoint, que está visto e, portanto, apetece-me falar de outras coisas. Mas vou combater essa tendência, mas mesmo assim vou dizer-vos em duas primeiras linhas, digamos, duas grandes preocupações que estão aqui comigo. A primeira é deste sentimento estranho de andar já com o José Vítor Pedroso e outros colegas há, não sei, seguramente mais de 30 anos a trabalhar nestas questões,
e só agora, mercê de uma infelicidade que é uma pandemia, é que nós de repente temos toda a gente a olhar com hiperatenção, com quase excesso de preocupação, de detalhe e análise para questões que, em boa verdade, nós já há muito que procurávamos endereçar e temos vindo a endereçar no âmbito das tecnologias da educação. Portanto, é um sentimento um bocadinho estranho. Ao mesmo tempo, uma imensa oportunidade e, ao mesmo tempo, uma grande satisfação e, apesar de tudo, termos uma solução, ou pelo menos termos uma saída, termos uma estratégia ou um conjunto de estratégias arquitetáveis que nos permitem, por exemplo, estar assim num webinar. Como provavelmente vocês reconhecerão, isto se calhar aqui há 5, 6, 7, 8 anos não era possível. Portanto, imaginem o que é que teria acontecido se tivéssemos uma pandemia nessa altura. Portanto, eu tento sempre olhar nestas coisas, mas por maioria de razão, nestes contextos particularmente mais complicados, para o lado, digamos, para o facto do copo estar meio cheio e não estar meio vazio. Nunca teremos uma solução universal, mas tudo aquilo que nós já podemos fazer com isto parece-me particularmente interessante e é isto que aqui me traz hoje para nestes breves minutos estar convosco no contexto deste webinar. A segunda linha tem a ver com o facto de eu queria, quer dizer, assumir completamente a responsabilidade ética também de estar-vos a propor este tema e falar sobre ele, mas não podendo deixar naturalmente de colocar aqui não é sequer uma ressalva, mas um pequeno apontamento, que é o facto de eu não ser especialista em ética. Portanto, sou especialista na área, como foi aliás muito simpaticamente referido pelo Vítor, sobretudo pelo José Vítor. Sou especialista nesta questão da utilização das tecnologias e portanto, é esse digamos, a minha plataforma de observação sobre estas questões. E depois tenho a mesma formação que provavelmente todos vocês têm e alguns de vocês até terão mais porque são professores de filosofia ou estarão por outros motivos mais ligados a estas questões da ética. Pronto, esclarecido isto, eu vou tentar passar portanto, eu avisei que ia combater a ideia de não usar o PowerPoint, portanto espero que estejam a ver o PowerPoint, pedia aos meus anfitriões que confirmassem que de facto assim é, está tudo como deve ser. Sim, sim, está ótimo. Ok, ótimo. Pronto, portanto, deixem-me só, eu peço desculpa, vocês vão me ver várias vezes olhar para o lado, não interpretem mal, eu estou com dois ecrãs de computador, porque me permite, por um lado, ter a apresentação e, por outro lado, ter a vossa imagem. E eu, como qualquer professor, gosto de ver as caras, os olhos, as expressões, as perplexidades, os contentamentos, a crítica, a dúvida espelhada naquilo que é um dos principais elementos de comunicação humana, que é a comunicação não verbal. Portanto, tudo tem a ver com o gesto, com a expressão facial, etc. Uma dos colegas, nas questões que fizeram favor de me colocar previamente, dizia-me, bom, então mas como é que é isto relativamente à questão das câmaras, devemos dizê-los para ligar ou não ligar, o que é que devemos fazer? Não vou dar uma resposta linear a essa questão, vou referir, confirma-me, eu agora tenho aqui uma perturbação, continuam a ouvir, não? Sim, sim, perfeitamente. Pronto, ok. Se não qualquer coisa, Teresa, tens o meu telemóvel, por favor, não vá... Okay. Toda a tecnologia acaba por falhar, é um dos princípios que a gente sabe. Em princípio, não deverá acontecer agora, mas nunca se sabe. E, portanto, se por acaso isso acontecer, agradecia então que me avisassem para aqui, porque quando eu engreno vou começar a apresentar e portanto, correr-se o risco de eu estar... enfim, há algum tempo aqui até detectar que ninguém me estava a ouvir. Não que isso fosse particularmente grave, mas apesar de tudo, já agora aproveitava-se e conversávamos todos sobre o assunto. Portanto, não vou dar uma resposta linear a isto, porque de certeza que assistem várias questões no domínio da proteção de dados, de certeza que assistem várias questões no domínio daquilo que deveriam ser os comportamentos que nós esperávamos que os nossos alunos adotassem, e seguramente do ponto de vista do papel do professor, o feedback relativamente aos seus alunos é absolutamente crucial
seja em situação à distância, seja em situação de ensino de presença local. Vão reparar que eu vou ter o cuidado de não referir o ensino presencial como sendo, contrariamente àquilo que acontece na generalidade, como sendo o ensino que se faz fisicamente no local. Por um lado temos a distância, por outro lado temos aquilo que é mais localizado, com presença física, ao vivo eventualmente, embora ao vivo já esteja, do meu ponto de vista, a bordejar em excesso a questão conceptual. Porquê? Por uma razão muito simples, porque eu prefiro 1000 vezes as aulas que dou aos meus alunos, apesar de tudo são mais velhinhos, em que eles estão presentes digitalmente, em que eles têm uma presença online, do que às vezes quando dou aulas em que os alunos estão presentes, mas é em figura de corpo presente, portanto não estão lá. E por isso a presença é seguramente um conceito que valeria a pena discutir com alguma atenção e portanto, bom, e ficamos para já por aqui. Portanto, eu queria ver se conseguia avançar nisto. Eu tenho de facto aqui uma indicação estranha no meu computador, mas vocês dizem que estão a ver tudo, portanto eu parto do princípio que é isso mesmo. Vamos ver se isto se aguenta. Ok. Portanto não tenho avisos da Teresa, portanto isto deve estar a funcionar. Por João, isso... só uma questão. Desligou a câmara? Desligaste a câmara? Não. Porque não se vê a imagem. Mas vê-se a partida do PowerPoint ou não? Sim, vê-se. Pronto, ok. Ok. Pronto, então, não, mas eu não desliguei, deve ser aqui ou o meu computador está sobrecarregado, já é um bocadinho como o dono, está velhinho, ou então, não sei, mas eu aqui à minha frente também, o que estou a ver não é o que vejo habitualmente, portanto, pode ser do número muito elevado de participantes, o que é sempre bom, e portanto, não, enfim, quando eu ensaiei há bocadinho, tudo estava a funcionar, não sei se estava a funcionar para 228 participantes, que é o que eu tenho neste momento em termos de registro aqui na minha tela. Portanto, dizia eu que queria começar por referir alguns elementos, ao mesmo tempo tento ver porque é que aqui o meu PowerPoint não está a funcionar, mas, portanto, e que seriam os seguintes, peço desculpa das hesitações. Ora bem, eu não vou fazer uma aula sobre ética, como é evidente, não é? Já vos tinha dito que vou olhar com o olhar de quem trabalha em tecnologias e no uso das tecnologias no enriquecimento do ensino e da aprendizagem e, portanto, não vou estar a olhar estritamente relativamente à questão ética, mas vou naturalmente tocá-la, tomando como ponto de partida o tal meu posto de observação. A maior parte das pessoas, e normalmente os nossos alunos, têm perante as questões de utilização das tecnologias uma atitude muito leve. E falo dos alunos, mas volto a sublinhar também, em alguns casos, os professores. Eu gostava, e peço desculpa, espero que compreendam, digamos, a intenção polémica, mas que não é ofensiva, como é evidente. E, portanto, eu provavelmente não falharia muito se dissesse que a maior parte dos professores, quando utiliza algum material retirado da internet, e notem que se calhar os que estão aqui hoje neste seminário, neste webinar, por estarem precisamente interessados nisto, se calhar não serão a melhor amostra, como se costuma dizer, é muito frequente pregarmos para os convertidos, mas eu diria que de uma maneira geral, e por aquilo que eu vejo e testemunho, e tenho, enfim, contacto com os colegas dos vários níveis de ensino, do superior ao jardim de infância, quando se utilizam materiais, designadamente em situação educativa, talvez porque se considera que há uma justificação maior para essa utilização, verifica-se que muitas das vezes as coisas são utilizadas sem cumprirem, digamos, com as regras mais elementares de reconhecimento das fontes que se utilizaram, seja de uma imagem, seja de um texto, etc. Portanto, normalmente as coisas são apresentadas nos nossos PowerPoints, quando é caso disso, nas nossas apresentações, sem haver uma devida menção.
Porque é que eu estou a abrir com isto, quase que parece, como dizia, quase digamos um ataque, entre aspas, a todos vocês que são professores como eu. Porque não há qualquer dúvida que nós somos modelos para os nossos alunos e, portanto, é muito difícil nós fazermos chegar aos alunos esta ideia de que é necessário ter um comportamento ético no que diz respeito à utilização, por exemplo, de objetos que existem na internet, de imagens, de sons, de textos, etc., se nós próprios, na prática e em frente deles, não adotamos não adotamos essas precauções, não adotamos esses comportamentos que desejamos que eles cumpram. E isto é uma coisa que acontece não só, nem particularmente relativamente à questão da utilização das tecnologias. É algo que acontece em geral. Portanto, nós estamos à espera que os alunos nos respeitem porque nós próprios os respeitamos. Nós estamos à espera que os alunos tenham precaução de rigor e de cuidado com os trabalhos que nos apresentam, porque nós próprios temos cuidado e rigor quando os tratamos e quando os apresentamos, portanto, conteúdos e propostas de trabalho educativo. Portanto, digamos, esta simetria, se vocês quiserem, é algo que está sempre presente e muitas das vezes, quando os colegas, compreensivelmente aqueles que não estão tão habituados a estas questões, me perguntam, então, mas o que é que pensas sobre isto e sobre aquilo? E geralmente é sobre a utilização de materiais, sobre se sim ou não os alunos devem ser desafiados a criar e buscar qualquer coisa à internet. Os princípios são sempre os mesmos. Tenham cuidado de adotar perante os vossos alunos um conjunto de comportamentos rigorosos relativamente a isto e esperem que a maior parte deles compreendam, que mais não seja, a partir da replicação do modelo que têm à frente, que vão adotando os mesmos comportamentos. Não será automático, como é evidente, nós sabemos que estas coisas não são automáticas e, portanto, certeza que será necessário que os professores adotem ou procurem estratégias concretas de depois trabalhar estas questões. João, sim. Desculpa, é a Cristina. Só está a primeira página do PowerPoint. Eu sei porque eu não estou conseguindo. Toda a minha hesitação é porque eu não estou a conseguir fazer lá. Peço desculpa ter interrompido, é que havia muitas reclamações. Não, e tem toda a razão, mas eu posso tentar eventualmente interromper aqui e ver se consigo interromper enquanto continuo a falar no PowerPoint de cor. Às vezes resulta tirar a partilha e voltar a partilhar, não sei se... Isso eu já cliquei há cerca de 4 minutos atrás a tentar fazer isso e ele ainda não respondeu, mas eu estou à espera que ele diga qualquer coisa. Mas obrigado pela ideia. Portanto, e ora, entretanto, perdi-me um pouco em relação àquilo que estava a dizer, mas não faz mal. Portanto, estava eu a dizer que, pronto, ok, é necessário naturalmente procurar. Não basta exibir bons comportamentos, mas nós esperamos que os alunos sejam, digamos, automaticamente vão nesse sentido. Portanto, é necessário que nós tenhamos o cuidado de trabalhar com eles essas questões. Portanto, concretamente, de forma, digamos, recorrente, porque algumas coisas são mais difíceis de entrar, mas penso eu que no limite, e a imagem não é particularmente feliz, mas pronto, é um aforismo, água mole em pedra dura, como vocês sabem, tanto dá até que furem. Ora, e é precisamente este furar, neste sentido dos alunos adotarem os melhores comportamentos. É disso que fala a ética, não é? A ética são um conjunto de comportamentos que nós consideramos aceitáveis em termos de sociedade. Portanto, fazer as coisas bem, não quer ser manicaísta, mas pronto, todos nós temos um sentido em termos de conjunto de valores do que é adequado, do que é bem, do que é que se deve fazer e daquilo que, pelo contrário, não é. Nem sempre os alunos têm isso tão cimentado e é compreensível, são cidadãos em formação, não deixam de ser cidadãos, mas são cidadãos em formação e por isso dão dessa preocupação. Felizmente que enfim, temos agora mais recentemente, nestes últimos anos, tivemos de facto um elemento estruturante muito importante que nos vem ajudar neste domínio e que é, como é evidente, e peço desculpa, vocês, enfim, eu sei que se fala muitas vezes disto, mas porque é de facto um documento fundamental, crucial e que está, enfim, no centro de toda a nossa atividade e que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Se vocês pegarem, eu tinha aqui portanto, o círculozinho com as várias dimensões,
Se vocês tiverem isso nos vossos computadores, se não souberem de cor e se quiserem dar ao trabalho de procurar, verão que na zona central é a zona que tem os valores e que naturalmente cruzam diretamente com esta nossa preocupação relativamente às questões da ética e da responsabilidade. Um dos aspectos, uma das dimensões, se vocês quiserem, que está precisamente nesse núcleo central que tem a ver com os valores, é a questão da cidadania. Ora, para mim, parece-me que as questões mais interessantes para se pegar nesta dimensão ética e também na responsabilidade e na parte, digamos, jurídica, de alguma forma também cruza com estas, é precisamente aquelas que têm a ver com a cidadania. Ora, todos vocês sabem, não sei se sabem, mas tem havido alguma discussão sobre o que é isto da cidadania quando olhado sobre o plano digital. E agora peço desculpa, são 9 os itens, mas para não me esquecer, eu vou colocar aqui o meu livro de apontamentos, que eu continuo a utilizar estas coisas, porque não falham, não precisam de eletricidade, não encravam, e portanto a cidadania digital tem sido olhada, e é fácil vocês procurarem cidadania digital, podem encontrar várias referências sobre o assunto, designadamente em alguns sites, Seguranet, se não estou em erro, remete para o site dos melhores seguros na net, mas é fácil de encontrar. Vocês encontram na cidadania digital as tais 9 dimensões que têm a ver com a etiqueta digital. Eu vou evitar estar a repetir sempre digamos, a dimensão seguida da palavra digital. Mas, portanto, tem a etiqueta, os comportamentos, como vocês sabem, a comunicação, tem a ver com o fluxo de informação, com a troca. Temos o acesso, a acessibilidade, acesso em inglês é sempre difícil de traduzir de uma forma, digamos, mais substantiva, mas tem a ver, no fim de contas, com as possibilidades de aceder digamos, à participação social ativa. As questões da literacia, que têm a ver naturalmente com o aprender e o ensinar recorrendo ao digital, aplicando o digital. As questões do comércio, portanto, a aquisição e a venda de bens. As questões mais legais, que têm a ver com a responsabilidade em ações e nas ações produzidas e nas obras realizadas. As questões de direitos e de deveres, portanto, de forma a que a liberdade se exerce recorrendo a digamos, neste mundo digital. As questões do bem-estar físico e psicológico e, last but not least, como se costuma dizer, as questões da segurança que têm a ver com o uso crítico e seguro das tecnologias, sejam elas de internet ou outras quaisquer. E, portanto, estas são as dimensões em que, do ponto de vista da cidadania digital, é possível e deve ser trabalhada a questão, do meu ponto de vista, das questões da ética e da responsabilidade. Em qualquer uma destas dimensões que eu acabei de elencar, e peço desculpa de não estar a poder apoiar devidamente vou aqui fazer uma ação que é um bocadinho mais radical, espero não acontecer nada de mal, vou interromper à bruta o programa para ver se isso me liberta aqui o que está a acontecer, mas dizia, e a Teresa não me está a avisar, portanto eu continuo a chegar, penso eu, em boas condições, mas portanto essa será, digamos, a via mais adequada para podermos trabalhar as várias dimensões da ética e da responsabilidade. Tenho um colega que me está a fazer o favor de dizer apenas te ouvimos. Obrigado, David. Eu já tinha percebido que isso estava a acontecer. Fantástico. Será agora? Não perca a esperança de conseguir que a tecnologia, apesar de tudo, não me falhe completamente. Não deixa de ser caricato. Mas eu avisei logo que a tecnologia, aqui a questão não é se falha ou se não falha, é apenas quando é que falha. Ora bom, quando nós falamos digamos, nestas preocupações relativamente à utilização das tecnologias, eu penso que ressaltam. Teresa, eu entretanto, com esta perturbação, Teresa Godinho, peço desculpa, com esta perturbação acabei por não registar
em que altura é que comecei a falar e não tenho ideia. Olha, apareceu o primeiro slide. É extraordinário. A mim, pelo menos, apareceu, não sei se a vocês também. Portanto, se me puderes dizer quanto tempo é que tenho para eu me orientar. Mais cerca de 10 minutos, depois passávamos às questões. Quando for oportuno. Dizia eu, portanto, que estas questões de ética e responsabilidade devem ser trabalhadas no quadro, neste enquadramento que é dado pela cidadania digital. Apesar de tudo, digamos, as grandes questões são quais? Têm a ver com a cópia-cola, esta ideia de que tudo pode ser copiado e colado nos nossos trabalhos. Tem a ver com, digamos, a noção de plágio, que é uma noção ainda mais, digamos, complicada e substantiva, no sentido em que a pessoa que está a plagiar está intencionalmente a fazer passar um produto que não é de sua autoria como sendo seu, e nós temos imensos, infelizmente, imensos exemplos disso, desde as artes, as canções, ainda há pouco tempo um cantor conhecido, popular, foi acusado de plágio de uma série de canções. Tivemos, não muito, há um tempo talvez um bocadinho mais longo, mas também não há tanto tempo assim, tivemos os responsáveis políticos da União Europeia que tiveram que se demitir porque tinham plagiado trabalhos académicos, enfim. Portanto, este tipo de coisa do plágio é algo que infelizmente perpassa e que tem vindo a ser cada vez mais premente, porque cada vez mais também os alunos vão sofisticando. Faz lembrar um pouco, por analogia, a questão das cábulas, não é? No início as cábulas são muito simples de detectar, mas à medida que os alunos vão evoluindo, as cábulas vão se tornando mais sofisticadas. É também um aspecto, já agora, que valia a pena falar depois do ponto de vista da ética e da responsabilidade, designadamente porque a avaliação digital é um problema que de certeza a todos também assiste. Mas, portanto, toda essa necessidade de recorrer naturalmente a fontes externas tem que ser acompanhada, e isso, do meu ponto de vista, deve ser acompanhado desde a mais tenra idade. Não há nenhuma razão, a não ser que vocês me digam que na vossa prática, porque eu, de facto, fui professor do ensino básico e secundário, sou professor do ensino superior, no jardim de infância lembro-me dos meus filhos e tenho agora acesso aos meus netos, mas não vou, e naturalmente há literatura sobre o assunto. Não vejo, à partida, antes pelo contrário, nada que diga que os alunos não podem e não devem ser estimulados, desde que tenham a noção da propriedade, desde que tenham a noção de que estão a utilizar algo que é feito por outro alguém, de dizerem, da forma mais simples, que estão a utilizar algo que é produto, autor de alguém. E no início pode ser uma coisa tão simples como o autor ou o sítio onde se vai buscar. Já mudou slides aqui, obrigado. Mas, portanto, o sítio onde se vai buscar, e depois, à medida que eles vão crescendo, naturalmente, que até chegarem ao ensino superior, em que a referenciação académica tem normas que é necessário, todos vocês conhecem, enfim, que por lá passaram e têm de certeza contacto com isso, tem normas precisas para se referenciar, e há muita margem para progredir, mas, sobretudo, não confundir a nuvem com junto, porque o que é verdadeiramente importante é que eles culturalmente se habituem em que, se estão a utilizar coisas que não lhes pertencem, há que referenciar, há que reconhecer que estão a aproveitar o trabalho de outro alguém. Portanto, essa é que é a questão essencial. E, portanto, seja no cópia-cola do objeto, da imagem, da música, do que for, seja no texto que está incrustado, por assim dizer, nos textos que os alunos apresentam. Eu costumo sempre referir, por piada, como é evidente, a história de uma vez ter dado, classifiquei como 0, um texto escrito na altura, o Presidente da República, o professor Jorge Sampaio. Porque vocês dizem, o que é que ele quer dizer com isto? É só para vos chamar a atenção, para ver se vocês, se estivesse a ver a vossa cara, que não estou, era para ver se vocês estranhavam e arqueavam o sobrolho, que é normalmente um sinal facial de perplexidade, porque já não acontece felizmente assim, mas quando isto aconteceu foi há seguramente 20 anos, por aí, 2000, porque tive 2 alunas que me apresentaram um trabalho que tinha a ver com uma série de indicadores de natureza ecológicos, portanto, no fim de contas eram alunas minhas da formação inicial de professores em ensino das ciências da natureza, e portanto o trabalho prático era nesse sentido, e elas acharam que, pronto, então toda a introdução teórica era o texto do professor Jorge Sampaio.
Portanto, naturalmente que eu não dei 0 ao professor Jorge Sampaio, o texto, aliás, estava muitíssimo bem escrito, dei 0 ao facto das alunas terem utilizado esse texto sem qualquer referenciação. Portanto, o texto era ipsis verbis, cópia, cola diretamente de um lado para o outro. De então para cá a coisa tem-se modificado, felizmente, também muito porque nós, como professores, fomos apurando as nossas técnicas de detecção, desde o texto mais abrasileirado até aos vocábulos que não existem ou não são frequentemente utilizados, até aquilo que desde sempre nós fazemos relativamente aos nossos alunos e que é aferir se um texto que é produzido por um aluno corresponde à imagem que eu tenho dele. Obviamente que na primeira aula do primeiro período está tudo a branco. Mas depois, a partir daí, cada um de nós vai construindo uma imagem razoavelmente completa de quais são os comportamentos expectáveis e como é que funcionam e como é que aquilo que estamos à espera de resultados por parte dos alunos com que vamos trabalhando. E, portanto, quando de repente aparece uma coisa que não bate a bota com a perdigota, nós naturalmente que adotamos, digamos, uma análise mais precisa, perguntamos, cruzamos, testamos para verificar se de facto o que ali está é algo que pertence, que é efetivamente conhecimento que pertence ao aluno, ou pelo contrário, se lhe veio de outro lado qualquer. Pronto, coloquemos assim. Portanto, para evitar o plágio, é bom que os alunos percebam esta importância de reconhecer a autoria, mais tarde, se calhar, pôr entre aspas no caso de ser texto, não deixar nunca de indicar a fonte, pronto, nas suas várias formas, e assim se começa a resolver este problema que é essencialmente nesta altura também muito cultural, que é toda a gente estar habituada, designadamente os alunos, ao copia-cola. E agora volto a sublinhar aquilo que disse no início, com a intenção polémica, não, obviamente ofensiva, de que muitas vezes, por falta de tempo, porque estamos demasiado assoberbados, porque temos que nos reinventar enquanto professores, lá escapa qualquer coisa, mas daí não há como uma pessoa reconhecer que se enganou, olha, tem toda a razão, ainda bem que notaste isso, quem quer que seja, porque devia ali estar a fonte e por lapso meu, por esquecimento, porque até por erro do computador, que às vezes também acontece, como está a ver, isso não veio a acontecer. Ora bem, não sei se vocês têm ideia, mas as regras que determinam esta... Portanto, nós estamos a falar em comportamentos éticos, portanto, em comportamentos estamos a falar em ética como o conjunto dos comportamentos que esperamos que se adotem para uma sã convivência em sociedade, mas há situações em que não é apenas o que se deve fazer, que remete para a questão ética. É aquilo que se pode ou não pode fazer. E isto remete para a questão jurídica. Isto é, há sempre um conjunto de regras, de leis, que acabam por regulamentos, enfim, o que for, normas, etc., que estabelecem, que estipulam o que é ou não admitido em sociedade que possa ser feito relativamente às questões da propriedade intelectual. A propriedade intelectual nós geralmente consideramos como tendo os chamados direitos de autor, é a maneira como nós olhamos para estas coisas. Os direitos de autor podem ser de duas naturezas, os chamados direitos morais, traduzidos de forma simplista, portanto é no facto de a gente reconhecer que aquilo pertence a alguém e portanto atribui-se o nome da pessoa, etc. E há os chamados direitos patrimoniais, em que aqui a coisa é um bocadinho diferente, porque se o objeto em si tem um custo ou gera um proveito, pensemos outra vez na questão das canções que há bocado vos referi, quando referi aquele conhecido caso do cantor popular, então nesse caso os direitos patrimoniais significa que a pessoa tem o dever e a obrigação legal de compensar o autor original. Talvez o caso mais interessante desta natureza, tomei conhecimento com ele talvez há um ano atrás, e tem a ver com o autor da música, de uma das músicas do Rei Leão, que é uma música fantástica e que foi inventada por ele para aí na década de 50. Nunca viu um tostão por essa música, ok? Nem na altura, pouco tempo depois houve um grupo sul-africano que pegou nesse tema e que o trabalhou na sua forma, digamos, mais conhecida. Também não viu quaisquer royalties, é o nome que isso se chama ter, portanto, os tais direitos patrimoniais ele não teve acesso a nenhuma recompensa, e depois com o Rei Leão, usado estava a ver se me lembrava, estava no slide, mas não estou a lembrar do nome, mas é aquela mais, digamos, mais coral, com a canção em falsete. É de me lembrar. Mas, portanto, com o Rei Leão, então,
digamos, em termos daquilo que o Rei Leão como filme apurou em termos de proveitos financeiros, em parte porque também tinha lá essa canção, além de outras, portanto seria, digamos, absolutamente inconcebível e de uma injustiça infinita que o autor da música não visse sequer uma pequena retribuição. De facto, o autor, entretanto, tinha falecido. Quem viu a retribuição depois de um longo processo exaustivo nos tribunais, por um valor, dizem que de peanuts, portanto, praticamente marginal, irrisório, foram as filhas do autor. Pronto, portanto, direitos patrimoniais, direitos de autor, tudo isso vocês estão habituados, penso eu, no sentido, digamos, mais corrente do termo, a considerarem debaixo daquilo que costumamos referir como o copyright. O copyright é um conjunto de regras que protegem precisamente a propriedade desses materiais nos Estados Unidos da América, como provavelmente saberão, mas que se enganem aqueles que acham que o copyright só se aplica nos Estados Unidos da América. A União Europeia, e de uma maneira geral, todos os países têm, eventualmente com uma vírgula diferente num sítio ou outro, transposições ou equivalentes às leis de propriedade intelectual que estabelecem precisamente essa proteção à cópia indevida. E já agora, um pequeno aviso à navegação, porque as pessoas muitas vezes vão aos objetos, portanto às imagens, aos textos, etc., às músicas, e procuram indicação, se está lá alguma indicação do copyright ou não, o aviso à navegação é que é ao contrário. Se não estiver lá nada é porque está protegido. Podem eventualmente já lá uma coisa a licenciar, isto é, a dar uma indicação de como é que as coisas podem ser eventualmente utilizadas, mantendo o cumprimento da lei. Isto é o próprio autor que estabelece, bom, sim senhor, isto tem copyright total, não pode ser utilizado, exceto numa exceção que eu já vos vou referir, mas, portanto, não há aqui cópia para ninguém. Se quiserem copiar, façam favor de me contactar, ao autor, não a mim, ao autor original, mas, pelo contrário, se o autor pretendeu que pudesse ser utilizado desde que se mencionasse o nome, ou pode ser utilizado, mas não pode ser para fins comerciais, há licenciamento que é conhecido e que foi desenvolvido por um senhor chamado Larry Lessig aqui há uma dezena de anos, que é o chamado licenciamento Creative Commons. Creative Commons, portanto, os comuns criativos, traduzido de uma forma mais ou menos literal. Commons, comuns, somos nós todos, portanto, é o povo, se quiserem. Portanto, e criativos porque produzem objetos, portanto, criam objetos. Esse licenciamento tem a particularidade de ter sido transposto para a legislação de todos os países. E, portanto, é válido, enfim, na grande maioria do mundo que tem acesso a esta tecnologia e à internet, seguramente. E por isso o licenciamento em si não impede nada, quer dizer, não há nada que impeça que alguém que queira se aproveitar de algo que vocês fizeram vá lá copiar e tente alterar. Mas se for detectado, o facto de lá estar a especificação de qual é a licença, não sei se vocês ainda estão a ver o meu slide, mas no canto inferior esquerdo está lá o licenciamento. No meu caso, portanto, o CC significa Creative Commons, no caso de ter resolução para vocês verem o que lá está. Depois tem uma figurinha que significa que deve ser reconhecido o nome do autor, by, também como é conhecido. Vão reparar que está um cifrão cortado, que significa que eu não autorizo utilizações comerciais, não que eu presumo que alguém vai querer utilizar isto comercialmente, mas pronto, por uma questão de princípio. E depois, finalmente a questão do igual, que significa que eu apenas previ a possibilidade de este material ser usado tal e qual é apresentado. E, portanto, não permitindo as chamadas obras derivadas, portanto, pegar ali numa parte daquilo e colocar no outro lado, portanto, ou seja, retirar do contexto o que designadamente numa apresentação pode ser inadequado. Verificar se continuam a ouvir, pelo menos não tenho aqui aviso nenhum, portanto presumo que sim, é porque entretanto o meu ecrã vai mostrando as mensagens mais perturbadoras. Dizia eu,
Portanto, relativamente aos direitos que nós temos, portanto, esta ideia de haver portanto, o licenciamento. Uma história curiosa é o facto de o primeiro ato de copyright, o primeiro ato de propriedade, foi criado pela Rainha Ana de Inglaterra, curiosamente para proteger os autores, mas de quem? Não dos consumidores selvagens, para os proteger dos editores, que consideravam que, tendo pago uma vez ao escritor, por hipótese, o seu trabalho inicial, nunca mais nada lhe era devido e, portanto, reeditavam, republicavam várias edições das mesmas obras sem dar a contrapartida financeira ao autor, que tinha sido quem tinha criado a obra. Tem este aspecto curioso. O Estatuto de Anne, traduzindo literalmente. Ora bem, estou a rever mentalmente o meu PowerPoint, porque não o tenho aqui. Esta questão é particularmente importante nos tempos que correm, não só por causa desta pandemia, que a todos nos apoquenta, mas também porque nunca antes houve tanto material disponível na internet. E o material vai desde as coisas mais simples, dos objetos, digamos em si, das imagens, dos sons, etc., até a informação que está estruturada designadamente como nós estamos habituados a vê-la na situação escolar, em educação. Portanto, organizada, itemizada, com a possibilidade de ser testada, etc. Nunca houve tanta informação disponível, nunca houve tanta possibilidade das pessoas terem acesso à formação, e atenção, não só à informação, mas à formação, como atualmente nós verificamos hoje em dia. Há muitos sites e grandes organizações que oferecem a formação online, designadamente, por exemplo, e peço desculpa, espero que se perceba e que vocês consigam lá chegar, Coursera, portanto como se fosse Course, acabado em ERA, coursera.org, o edX, ou EDX, é outro dos principais players, a Open University do Reino Unido, que tem o Open Learning, que é um site virado para essas questões, portanto tudo aquilo que hoje em dia se costuma designar, não sei se conhecem o termo, por cursos alargados online gratuitos. O que em português não soa particularmente bem, porque a minha tradução também não foi particularmente feliz, mas que em inglês tem um nome até mais, chega a ser acrónimo e tudo. Chamam-se MOOCs, M-O-O-C. Massive Open Online Courses. Portanto, massive, porque muito abrangentes, em termos de população, podem estar centenas de milhares de pessoas a frequentar um curso. Open, porque são gratuitos. Online, porque evidentemente, e courses porque estão estruturados como tal. João, portanto, tal é a quantidade de informação, desde a avulsa até a estruturada, que existe na internet. Portanto, não há qualquer dúvida que se alguma vez os alunos tiveram a possibilidade de poder copiar coisas, será agora. E, portanto, reforça aquilo que, voltando ao início, nós tínhamos falado, que é a adoção de comportamentos eticamente corretos, inspirados pela vossa própria prática, trabalhando aqui e ali com a abordagem da cidadania, designadamente cidadania digital, sempre que for possível essa perspectiva, essa maneira de estar, essa maneira de ser, de construir o seu ser cidadão, e que remete, no fim de contas, para uma preocupação que passa a ser transversal, universal também, relativamente a tudo o que fazemos não só quando somos cidadãos, como o próprio nome indica, mas também quando somos cidadãos no digital. Não sei se me está a ouvir. Era mais 2 minutos, está bem? Portanto, eu pedi para me informarem quanto tempo faltava e agora a mensagem que tenho é que já terminou o tempo. Vou só então endereçar 2 ou 3 questões em 5 minutos para as quais vou pedir a vossa paciência. E que é muito rápido. O que fazer agora em termos da pandemia? Há um aspecto que eu evitei tocar e foi intencional, porque é uma área extremamente complexa e que remete para legislação, portanto, adoção de legislação, implementação dessa legislação e tem a ver com a proteção de dados. Se consultarem o site do Conselho Nacional de Educação, têm acesso a um conjunto de recomendações da Comissão Nacional de Proteção de Dados,
Devo, do meu ponto de vista, e vou medir com muito cuidado porque isto vai ficar gravado, do meu ponto de vista, tem que ser muito críticos relativamente ao que lá está. O que lá está tudo corretíssimo do ponto de vista da legislação de proteção de dados, mas se vocês estivessem a ler pela primeira vez, porque nunca antes se tivesse feito, as regras que devem assistir, por exemplo, a uma visita de estudo com os vossos alunos, provavelmente nunca o tendo feito ficariam assustados. Quer dizer, de tal maneira é, digamos, o conjunto de preocupações, riscos, determinações que é necessário ter atenção e que vocês provavelmente, se já serem com os alunos, até sabem de cor quais é que são, não é? Portanto, desde as questões do seguro escolar, haver professores em quantidade suficiente, ter atenção aos comportamentos dos miúdos, etc. Mas tudo isto colocado em letra de forma acaba por ser, digamos, um edifício textual imponente e que, olhado numa forma simplificada, penso eu, que se arrisca a poder ser completamente bloqueante. Portanto, eu não enderecei essa questão porque penso que para endereçar as questões da proteção de dados terá que ser um outro seminário só para isso. Só, de qualquer forma, não podia, eticamente, deixar-vos alertar para isso. Neste período em que nós estamos, eu gostaria de acabar quando comecei. Nunca a tecnologia foi tão necessária como agora. Nós já há muito tempo sabíamos usar a tecnologia para enriquecer os nossos ambientes de ensino-aprendizagem, mas nunca estivemos numa situação em que sem a tecnologia não pudesse haver ensino-aprendizagem minimamente parecido com aquilo que nós estamos habituados a trabalhar com os nossos alunos. Assiste-nos, portanto, uma enorme responsabilidade, não só de trabalhar com eles, de procurar encontrar as melhores soluções, as melhores estratégias. Não há de certeza uma receita única. O meu último slide dizia, se depois quiserem dar ao trabalho de consultar, que o caminho faz-se caminhando, digamos, um verso conhecido, mas faz-se caminhando coletivamente, isto é, acompanhados. Tem o site Apoio Escolas da DGE, todos de certeza que conhecem, mas tem os vossos colegas, tem as pessoas com quem vocês estão habituados a trabalhar. Não deixem que a distância física se transforme em distância social negativa. Eu não gosto do termo distanciamento social, prefiro distanciamento físico, porque eu acho que nós assim estamos próximos socialmente. É como a questão da presença. O digital está cá para nos ajudar a superar esta fase, enfim, tão difícil, mas espero que uma vez que esta fase seja superada, possamos voltar a utilizar o digital na sua grande capacidade de enriquecer os ambientes de ensino e aprendizagem e que não nos esqueçamos que as tecnologias estão aí também para serem utilizadas com os nossos alunos, que o mundo lhes pertence e esse mundo é um mundo necessariamente tecnológico e a nós cabe-nos a responsabilidade de os preparar para tal. Muito obrigado, desculpem, foi um bocadinho mais comprido do que eu pensava. Obrigada, João. Eventualmente, talvez retirar o ecrã. Epá, eu desde o início que estou a tentar, juro. O problema é que eu tenho, o computador deve ter bloqueado aqui por qualquer razão e, portanto, eu para interromper, agora o que poderia fazer, tenho receio que ponha em risco a minha presença e, portanto, mais vale estar assim convosco e apesar de tudo, falar do que desaparecer e não saber o que é que tem acontecido. Eu tenho aqui uma pergunta que foi-nos enviada uns dias antes do webinar, que tem a ver com a questão da justiça na avaliação à distância. Eu penso que muitos professores se depararam com esta situação de terem que estar a avaliar alunos à distância. Qual é o comentário para este professor com dúvidas sobre a justiça ou a injustiça que pode vir deste distanciamento? O primeiro comentário é que ainda bem que ele sente essas dúvidas, porque acho que seria impossível não as sentir. Qualquer profissional de educação faça esta contingência de trabalhar remotamente com os alunos, levando em consideração que o nosso modelo de avaliação sempre se baseou em instrumentos que dependem da presença local, naturalmente passado para a remota a coisa fica muito complicada e, portanto, o primeiro comentário é que é perfeitamente compreensível que sinta essa dificuldade. Eu acho que do que tenho pensado, e temos trabalhado bastante isto na faculdade, pelas razões que são óbvias, também como no ensino básico e secundário, mas por maioria de razão,
O que aqui está em questão é que o modelo não é informatizável. Não sei se me faço entender. Isto é, nós não temos neste momento, apesar de haver empresas que se afirmam em sentido contrário, nenhuma forma de poder informatizar o processo de avaliação conforme nós o conhecemos. Portanto, esta ideia de fazer alguma avaliação contínua e depois chegar a 2 testes que representam a maior fatia do contributo classificativo do aluno é uma situação que eu acho que é impossível. Portanto, só há uma maneira de alterar isto, acho eu, que é compor a avaliação em diferentes instrumentos, usar os próprios alunos, designadamente a nível secundário, já é possível pensar dessa maneira, para participarem eles próprios em avaliação, na avaliação, em autoavaliação e em heteroavaliação entre pares, porque será seguramente impossível o professor, enfim, de repente multiplicar-se por todas, enfim, os momentos de avaliação capazes de dar alguma triangulação de resultados que permita aferir minimamente que o aluno está naquela posição da escala. E, portanto, e tem que ser uma coisa em permanente descoberta. Há de haver alunos, há de haver turmas com que isto é relativamente fácil de fazer, outras que será provavelmente difícil, se não impossível. Não tenho nenhuma solução, mas acho que a estratégia passará sempre por multiplicar os momentos de avaliação, diversificar os instrumentos de avaliação e ter algum recuo para, se houver dúvidas relativamente à classificação, poder. Não há nada como moral e desse ponto de vista a videoconferência é uma estratégia, é uma tecnologia que nos permite ficar muito perto daquilo que seria a situação de presença local de interrogatório, de questionamento do aluno. E aí, enfim, poder-se atirar algumas das dúvidas. Não podem ser, obviamente, todas, tem que se ter os outros instrumentos para compor pelo menos digamos, uma zona de nota e depois eventualmente usar isso para tentar aferir uma classificação mais precisa. Isto há de acabar, também tentar perceber se em termos regulamentares como é que se faz, e nós no Ensino Superior estamos a pensar fazer isso, a possibilidade de ter um acesso, não diria mais facilitado, mas digamos mais regular, às possibilidades de melhoria de nota já em situação de presença física, em situação de examinação no local. Muito obrigada. Tenho aqui outra questão que é muito curiosa, até pela situação que aqui estamos hoje a viver neste webinar. E diz o seguinte: que responsabilidade tem um professor quando realiza atividades de videoconferência e algo não corre bem? Ok, eu vou responder à pergunta muito curiosa com uma pergunta igualmente curiosa. Qual é a responsabilidade que o professor tem quando lhe acontece uma coisa na sala de aula completamente inesperada e para a qual ele não estava preparado? Eu acho que é impossível nós irmos por esse detalhe, não é? Não me levem a mal, o exemplo vai ser péssimo. Mas imaginem que, olha, a mim já me aconteceu, no meio de uma aula, de repente há uma bolada num vidro e cai o vidro em cima de uma aluna que imediatamente começa a sangrar. Qual é a responsabilidade do professor nisso? Não, foi uma fonte externa, caiu, teve que se interromper, procurei, enfim, com o que sabia de primeiros socorros, estancar a hemorragia, pedi para ir chamar. O que é que a gente faz numa situação dessas? Nós, desse ponto de vista, temos de estar preparados para o inesperado, para aquilo que não é possível ser preparado. E, portanto, diria que, apesar disso, a situação da videoconferência não é das mais complicadas. Há manuais e guias. Nós, os professores, somos permanentemente aprendentes, nem sobreviveríamos se não fosse assim. E, portanto, relativamente às tecnologias, pois é mais um conjunto, é mais uma palete de instrumentos que nós temos que aos poucos ir dominando. Felizmente que há, como disse, muitos manuais. Felizmente que as pessoas, apesar de estarem distanciadas, não estão sozinhas e, portanto, é possível trabalhar em seio de grupo, em seio de departamento, todos em seio de escola, com a equipa de formação da escola, com o centro de formação, estas questões e poder, portanto, adotando cada vez soluções mais adequadas, mais concretas, mais conseguidas para poder enfrentar qualquer situação inesperada. Naturalmente que eu percebo que a preocupação do colega não é de certeza que haja um vidro a cair em cima de um aluno, pelo menos o diabo seja surdo, cego e mudo, há de ter a ver com, digamos, aquelas perturbações de natureza mais comezinha, mas que já existiam antes, quando
quando os telemóveis começaram a ter câmaras de vídeo, pronto, houve ali um desequilibrar e um período de aulas colocadas na internet e tal, bom, e isso aos poucos tem vindo a resolver. Porquê? Porque se trabalhou com os alunos, se chamou a atenção para os comportamentos, para a importância do trabalho em equipa e do respeito mútuo que assiste o trabalho de alunos com professores e vice-versa, e eu penso que é por aí, e penso que, aliás, é por isso é que nós estamos a fazer este seminário. É para alertar que nos tempos que correm, sem ética e sem responsabilidade parte a parte, certeza que não vamos a lado nenhum. Portanto, uma palavra de confiança para os professores, que eu penso que muitas vezes, numa aula, nomeadamente nas aulas presenciais, a questão de utilizar tecnologias que nem sempre correm bem, nem sempre conseguem controlar, nomeadamente quando se iniciam. Eu penso que é aqui uma palavra de confiança e da possibilidade de haver sempre também uma solução B, isto é, se a solução A não funciona, vamos para a solução B e para a solução C. Mas eu penso que há também aqui de compreensão por esta dificuldade. São heróis, peço desculpa, se a minha narrativa não deixou isso em causa, peço desculpa estar a interromper José Vítor, devo dizer que esta reinvenção que foi feita de repente de uma sexta para uma segunda-feira, no nosso caso no ensino superior, vocês com um bocadinho mais de dilação, mas apesar de tudo, verdadeiramente fenomenal. Aquilo que se pediu às pessoas e a maneira como as pessoas responderam é, enfim, exemplar, diria eu. E, portanto, toda a confiança. Mas que o professor não pense que está sozinho, porque está enquadrado numa equipa, está enquadrado no seu grupo, no seu departamento, no seu agrupamento, e essa deve ser a nossa força. Há aquele famoso aforismo inglês que diz que nós sozinhos caímos, se estivermos unidos, ficaremos de pé. E acho que é isso que se aplica nesta situação. Reparem que eu, apesar de ter preparado um PowerPoint, se não tivesse as minhas notas, o tal plano B, isto provavelmente não teria funcionado, apesar de tudo. Enfim, eu não acho que tenha funcionado mal, vocês serão obviamente os juízes certos, eu seria juiz em causa própria, mas é sempre isso, e isso lá está. É uma coisa que nós já sabemos há muito tempo relativamente às tecnologias. Como já tinha referido no início, a dúvida não é se a tecnologia falha, a dúvida é quando é que ela falha. Logo por azar, tivemos aqui um mau exemplo, um bom mau exemplo disso, e portanto é para isso que eu acho que os colegas devem estar preparados. Se não funcionar, bom, temos esta questão, há sempre a possibilidade de ter as redes, o correio eletrónico, dizer, olha, se alguma coisa correr mal, esperem em 3 minutos uma mensagem de correio eletrónico, com indicações sobre o que há a fazer, enfim, tentar ter as outras redes, digamos, de suporte, de sustentação daquilo que se está a fazer com maior exigência tecnológica, que é a questão da videoconferência, e eu penso que o essencial, já alguém dizia, e eu subscrevo porque acho completamente certo, é que estas questões da utilização da tecnologia em educação ou em pedagogia não são questões da tecnologia, são sobretudo questões da pedagogia. A tecnologia está lá para sustentar boas soluções de caráter educativo e de caráter pedagógico. A tecnologia, nós temos de ter 1 ou 2 níveis para se o primeiro falhar, mas não será isso que faz sussurrar a solução. Bem, já vamos com 1 hora de webinar e eu passo à Teresa para fazer aqui eventualmente, penso eu, já anunciar o próximo webinar. Teresa, microfone. Ok. Então, muito obrigada, antes de mais, ao plano B, ao plano C, etc., a todos os planos, porque de facto o que passou foi a mensagem, e acho que a mensagem... Estava eu a dizer que agradecemos de qualquer maneira a mensagem que foi mais importante, portanto, que passou, penso que passou, e com a ajuda também, se calhar, dos nossos colegas peritos, podemos tentar colocar o PowerPoint no sítio certo depois e poder partilhar depois com todos o webinar.